de cabeça chata que você sente vai embora quando você entender que nós somos grandes alfaces. É isso mesmo que você entendeu. Meu nome é Camila Rocha, eu sou médica e eu traduzo a medicina para você entender. Aquela dor de cabeça irritante que você sente, às vezes no trabalho, às vezes em casa, que não passa por nada, você toma 1, 2, 3 pironas e ela não passa. Vou te ensinar uma das formas de você se livrar dessa dor de cabeça hoje. Eu vou te explicar isso mostrando a teoria do alface, que eu desenvolvi porque eu gosto de trabalhar com analogia. A primeira coisa que você precisa entender é que a dor de cabeça tem várias causas, só que a maioria das dores de cabeça comuns assim na população é por conta de desidratação. Se você é uma pessoa que obviamente bebe pouca água, você vai desidratar. Se você é uma pessoa que toma muito café, você também vai desidratar, porque o café, ele deixa o meio super concentrado e a água vai embora junto com o café pelo seu xixi. Se você usa diurético, se você é uma pessoa que faz jejuns muito prolongados, ou se você usa laxante, vomita com frequência, ou tem diarreia com frequência, você com certeza está perdendo líquido junto. Então, o primeiro ponto é que você desidrata de diversas formas, até suando, fazendo atividade física. Qual que é o ponto? Quando você desidrata, ou seja, perde água, você também perde alguns elementos que são importantíssimos para manter a sua cabecinha funcionando. Elementos como magnésio, sódio, potássio, mas principalmente que eu vou falar aqui é o sódio. Se você perde muita água, seja por suor, seja por estresse, seja por muito café, seja por falta de água, você perde junto da água o sódio. Por que o sódio é tão importante que eu tô falando aqui pra você? O sódio, ele é um puxador de água. Então coloca na sua cabeça que sódio é puxador de água. Existe uma regra dentro do nosso corpo, da fisiologia, que chama regra da osmolaridade. O que é isso? É quando a água do seu corpo, tá? Que nós somos 70% de água, ela vai do meio onde tá menos concentrado para onde tá mais concentrado. O que significa isso? Agora entra o alface. Se você pegar uma folha de alface e você colocar sal em cima desse alface, você pode esperar daqui 1 horinha, você vai ver que o alface vai estar murcho. Por quê? Porque o sal puxou a água de dentro do alface para fora e o alface murchou. Beleza, aí você vomitou, você tomou café, perdeu água e o sódio foi embora junto. E aí o seu sangue ficou com pouco sódio. Aí onde que tá mais sódio agora? Dentro da célula do cérebro e não no sangue. E aí a água que tá rolando no seu sangue, ela passa de dentro do seu sangue para dentro da célula do seu cérebro. Você vai pensar, tem a célula do cérebro, dentro dela tem mais sódio, o sangue tá passando, tem menos sódio porque você perdeu, aí a água vai entrar aqui e essas células vão inchar, vai pressionar a tua cabeça e você vai sentir dor de cabeça. Qual que é a solução mais prática para isso? Pega 1 litro d'água, sal integral, uma pitadinha e começa a tomar. Sua dor de cabeça vai sumir, seu corpo vai agradecer e você vai reidratar ele de forma natural. Aí depois que você entendeu que você é um grande alface, você coloca sal para dentro e murcha de novo as células do cérebro para sua cabeça voltar ao normal. Espero ter te ajudado. Um grande beijo, até a próxima. Você só tá muito ansioso porque você desaprendeu a utilizar a linguagem abstrata para descrever as coisas. Meu nome é Camila Rocha, eu sou médica e eu traduzo a medicina para você entender. Verdade, o que eu vou falar nesse vídeo aqui pode ser cura para muitas pessoas. Então presta atenção do fundo do seu coração porque eu pedi sabedoria para Deus para que vocês entendam isso. Vamos lá, nosso cérebro, ele tem 2 tipos de linguagem. A linguagem abstrata e a linguagem concreta. Todos os seres humanos, em sua maioria, utilizam a linguagem concreta para viver. O que é essa linguagem concreta? É a linguagem falada. Ela é composta pela semântica, ou seja, pelas palavras. Então você utiliza rótulos, falas, memórias, tudo em torno de palavras para você definir as coisas ao seu redor. Tipo, isso é bom, isso é feio, isso é legal, isso é uma árvore, isso é um céu. Isso é a linguagem concreta. Essa linguagem concreta, que é a que a gente vive hoje, deixa a gente tão ansioso. Por quê? Porque ela reduz toda a realidade a nomes, a palavras. A gente define as coisas por palavras. E além disso, a gente pega as experiências que a gente tem e fixa elas a memórias já pré-existentes. Então, se você teve um trauma na sua infância, alguma experiência ruim, você vai no futuro ter uma experiência que você vai denominar como ruim também e o seu cérebro vai automaticamente o quê? Ligar aquela do passado, porque elas compõem a mesma palavra. Pega essa linha de raciocínio aqui. Então você teve um trauma na sua infância, uma criança pegou um brinquedo da sua mão, puxou e você ditou aquilo como ruim. Quando você é adulto, você está no seu trabalho e o seu colega pegou aquela sua tarefa que você queria fazer.
que você queria fazer para você se sentir bem. Aquilo, o seu cérebro, ele não vai interpretar aquilo como no presente, ele vai interpretar como no passado, porque tem o mesmo significado, o mesmo nome. Resumindo, quando você começa a utilizar as palavras e a linguagem concreta, você ativa a região pré-frontal baixa e as regiões temporais do seu cérebro, que são regiões altamente associativas, entendeu? Por isso que você fica com ansiedade, que você associa tudo. E ativando essas áreas, você ativa ainda mais a amígdala cerebral, que é quem é responsável pelo medo, pela ansiedade. Você diminui o córtex pré-frontal ali, que é responsável pela regulação. O que acontece? Você fica ansioso. É aí que entra a linguagem abstrata para você começar a usar no seu dia a dia. Ela é composta de formas, de sensações, além de movimentos internos e intenções. É uma linguagem que não define coisas por palavras, mas pelas formas, pelas sensações e pelos movimentos que trazem. Ao invés de você olhar para o céu e falar aquilo é uma nuvem, você começa a observar a forma sem ditar o que aquilo é. Se você começar a fazer isso com tudo que está acontecendo ao seu redor, você vai começar a perceber a sua mente desacelerar. Olha que riqueza de coisas. Respira fundo e descreve o que você vê nessa imagem sem utilizar nenhuma palavra. Comece a enxergar as coisas ao seu redor dessa forma que a sua ansiedade vai diminuir, você vai viver muito melhor. Deus abençoe. Sua ansiedade vai embora quando você descobrir como dar combustível para o seu espírito. Meu nome é Camila Rocha, eu sou médica e eu traduzo a medicina para você entender. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que nós somos seres trifacetados, então nós temos corpo, mente e espírito. Então esse vídeo não é sobre religião. Existem 2 mecanismos cerebrais que fazem com que você fique sempre no futuro. O primeiro deles é a amígdala, né? É do cérebro primitivo, aquele cérebro que está sempre pensando em sobrevivência. Então, a partir desse cérebro, vai sempre olhar para situações como um perigo e imaginar situações futuras que podem acontecer de errado. Para quê? Porque você não... E o segundo mecanismo é o hipocampo. É um lugar no seu cérebro onde é armazenada todas as suas memórias. E lá fica o seu arquivo para você sempre ficar consultando para ver o que poderia dar de errado, porque já aconteceu uma vez, então pode acontecer de novo. E o resultado dessa soma de fatores, mais cortisol, mais outros fatores orgânicos, que não é o tema do vídeo, causam ansiedade. E aí você fica vivendo no futuro e esquece do presente, quando na verdade o tempo nem existe. E é o que eu vou te explicar nesse vídeo, porque o passado nada mais é do que uma caixa de memórias e o futuro nada mais é do que uma caixa de antecipações, tudo para que seu cérebro não pereça. É isso que ele quer te proteger. Então, qual que é a maior cura para a ansiedade? É estar no estado presente. Só que todo mundo fala isso, mas ninguém te explica como estar no estado presente. Como que você vai deixar o futuro e o passado e começar a viver o agora? Eu te conto, através de combustível para o seu espírito. Eu tô falando de oração? Eu tô falando de religião? Claro que não. Até porque isso você faz na sua igreja, onde você congrega, onde você segue, e aí tá tudo bem. Pega esta linha de raciocínio. Imagina que você tá há 4 minutos sem respirar. Obviamente tudo vai ficar escuro, você vai desmaiar e você vai perder aquilo que é mais importante do ser humano, a consciência. O que faz você interagir com o meio externo, o que faz você se sentir vivo, certo? Ou seja, se através de um pequeno ato, que é a respiração, você perdendo ele, você deixa de estar acordado, você deixa de estar consciente. Então, se esse é o meio pelo qual você perde a sua consciência, você perde a sua interação com o meio externo, através desse meio também é o meio que você ganha a interação com o meio externo e ganha presença no momento presente. A partir de agora, toda vez que você estiver se sentindo ansioso, você vai se sentar num lugar, olhar para um ponto fixo, principalmente natureza, que é o mais importante. Inclusive, estou aqui no Vila Verde, que é um lugar maravilhoso para isso. Eu venho aqui para estar no estado presente, mas eu já falo sobre isso. Você vai entender que cada respiração é um alimento, é um combustível para o seu espírito do aqui e do agora. E com isso, você vai começar a entender que você está no presente, que você vai relaxar o seu córtex pré-frontal e a ansiedade, que era o excesso de futuro e o apego ao passado, vão embora. Eu sei que isso é difícil quando a gente mora em grandes cidades, quando tem muito estímulo, então eu costumo vir aqui para o Vila Verde, que é onde eu tenho esse espaço cercado de natureza para eu poder curtir, para eu poder relaxar e estar novamente no estado presente. A minha mente volta a ficar quieta e tudo fica bem. Respira sentindo que o ar é um combustível e me conta se deu certo. O que tá acontecendo? Tem quanto tempo? E você não tirou um tempo pra ficar em casa? Você vai ficar em casa assim, que eu vou deixar você em casa, tá bom? Tem direito de viver esse luto. Sua saúde mental, ela é tão importante quanto a sua saúde física. Você é amada, a sua irmã é amada também. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve pra você perdê-la, mas saiba que você não tá sozinha, tá? E Jesus está com você. Ele te ama
Deus não promete pra gente que a gente não vai passar por dificuldade, por tristezas, por aflições e agonias. Ele nos promete que Ele vai passar com a gente nessas situações. Vou fazer um soro pra você, umas vitaminas, você vai ficar aqui em observação. E quando você se sentir sozinha, você pode voltar. Vem cá.